Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Com um dos estudos aí das funções. Na última aula nós vimos um pouco sobre, na verdade nas duas últimas aulas, né, nós vimos um pouco sobre a introdução às funções, saber o que é domínio, contradomínio e imagem, qual a diferença entre relação e função, e nós vimos também a função afim, nós determinamos aí cada um dos tipos das nossas funções, que elas são lineares, são uma retinha, né? Hoje, especificamente, a gente começa com a nossa função quadrática, né? Eu sou o Franco e a gente vai começar, então, um pouquinho, né, com as nossas funções quadráticas. A gente vai analisar hoje bastante coisa. Então, se segura na cadeira que essa vai ser uma jornada tranquila, mas aí a gente tem que ter alguns pontinhos importantes para a gente poder avaliar, né? Então, o que vamos ver hoje, né? A nossa função quadrática, analisar o que os coeficientes fazem, o que cada um deles muda na nossa funçãozinha quadrática. O nosso gráfico da função quadrática, sim, eu sei, eu acho estranho também, né? Como assim o professor de matemática vai me mostrar o gráfico da função sem mesmo calcular as raízes? Calma que eu te mostro uma magia aqui do momento, né? Essa é a parte mais tranquila, a gente consegue analisar o gráfico só olhando para a função. É uma coisa maravilhosa. E nós temos o nosso zero da função, e sim, se você tinha medo de Bhaskara, nós vamos usar ele, vamos desmistificar esse cara, deixar bem tranquilinho, né? Os nossos coeficientes e concavidade, a gente saber se é ponto máximo, mínimo, discriminante, condição e raiz, e o nosso vértice, né? Que é máximo ou é mínimo da função? Quando que é máximo? Quem é ponto de máximo? Quem é ponto de mínimo? Qual o valor de máximo, valor de mínimo? Tem diferença essas coisas? Vamos analisar tudo nisso passo a passo hoje, então vem comigo que vai dar certo. Vamos lá. A nossa função quadrática, né, é uma aplicação, né, que a gente tem das funções, uma relação que existe entre o nosso domínio e o nosso contradomínio que gera uma imagem. Gerando imagem tem desenho, gerando imagem tem desenho, então a gente consegue aplicar a função. Recebe o nome da função quadrática ou polinomial do segundo grau, né, quando associa a cada x pertencente aos reais o elemento ax quadrado mais bx mais c. Então aqui, ó, opa, volta aqui, jovem. Vamos para uma canetinha. Deixa eu colocar aqui a canetinha aqui. Pronto. Quando nós temos, então, agora três coeficientes. Perceba o seguinte, ó. Esse carinha aqui é a nossa função afim. Apareceu esse jovem novo, né, aqui pra gente. Então, a gente tem que analisar passo a passo o que é que acontece, né? Então, ó, pra gente, temos aqui, a nossa função ela é sempre gerada com ax quadrado mais bx mais c. Coloquei aqui 6 exemplozinhos para a gente poder identificar quem são os coeficientes, né? Primeiro, ó, nós temos aqui o nosso x quadrado menos 3x mais 2, né? Então, ó, se é x quadrado, quer dizer que o nosso coeficiente A ele é 1. Se é menos 3x, nosso coeficiente B é menos 3. E se aqui é mais 2, nós temos nosso coeficiente C, 2. Beleza. Identificar os coeficientes, ele parece bobinho, né? Mas é a parte mais importante de toda a nossa função quadrática. Identificou um errado, um sinal errado, tudo acabou pra gente. Vamos lá. Aqui, ó, nós temos 2x² mais 4x menos 3. Nós temos, então, nosso coeficiente A, ele é 2. Nosso coeficiente B, ele é o 4. Nosso coeficiente C, ele é o menos 3. Temos aqui, então, o nosso menos 3x² mais 5x menos 1. Nós temos, então, o coeficiente A é menos 3. Nosso coeficiente B, ele é 5. Nosso coeficiente C, ele é menos 1. Finalmente, olha só, nós temos o x² menos 4. Oxe, Franco, tá faltando alguma coisa? Tá sim, cara. Mas a gente sabe qual é o nosso coeficiente, olha lá. O nosso coeficiente aqui, ó, nosso coeficiente A, ele é 1, nosso coeficiente B é 0. É por isso que nós não temos o nosso termo bx. Esse carinha é interessante. E nós temos aqui, ó, menos 4. Finalmente, nós temos menos 2x² mais 5x. Essa daqui é o que a gente chama de funções que elas são incompletas, né? Nosso coeficiente B é igual a 0 em algum momento. Nós temos então aqui, ó, menos 2. Nós temos o 5 e nós temos o coeficiente C, 0. E finalmente a nossa menos 3x². Franco, e se o meu coeficiente A foi igual a 0? Cara, se o nosso A foi igual a 0, então ó, vem comigo. Ó. Você analisou uma funçãozinha em que não tem o 0. É só o seu bx mais c, ou ax mais b. Aí ela vira função afim, já não é uma função quadrática. Por isso que é essencial que o nosso coeficiente A ele seja diferente de 0. Pode ser número negativo, pode ser número positivo, pode ser número racional, pode ser número irracional, o número que você quiser. Contanto que, bem, a gente estejam nos números reais, né? Claro, né? Mas contanto que o nosso coeficiente A ele exista para acompanhar esse termo que está x ao quadrado. E continua sendo uma função quadrática, né? Então aqui nós temos nosso coeficiente A ele é menos 3, o B igual a 0 e C igual a 0. Perfeito, maravilha, encontramos os coeficientes desses carinhas aí. Então, o que cada um desses coeficientes ele faz, né? Bem, como nós temos três coeficientes, eu decidi separar passo a passo o que cada um deles faz, tudo bem? Então, ó, o primeiro, que é o nosso coeficiente, ele fala sobre a concavidade. O que é uma concavidade? O gráfico da nossa função quadrática ele é uma parábola, ele é uma aberturazinha assim, como se fosse uma bacia, né? Então, a nossa baciazinha, ou ela está para cima ou ela está para baixo. O que determina isso? Nosso coeficiente A. Então, ó, eu gosto de colocar assim, ó, se o nosso coeficiente A ele é positivo, ó, se você é positivo,
quer dizer que você é uma pessoa feliz, a concavidade está para cima. Oh, que fofo, né? Lindo, maravilhoso. Se a nossa concavidade ou abertura está para baixo, então você está negativo, mas é só esse dia, né? Então você está triste, né? Tristinho, né? Mais sem graça que a top model magrela na passarela, né? Isso aí. Então a gente tem, ó, dentro desses nossos coeficientezinhos que a gente analisa, a gente tem que o nosso, se o A ele é negativo, concavidade está voltada para baixo, conforme eu coloquei a setinha aqui, e se a concavidade está para cima, o nosso coeficiente Azinho positivo aqui. Belezuras? Very good, very well. Então vamos lá. Agora, o que acontece com o nosso coeficiente B? Bem, eu decidi colocar aqui sempre com um gráfico para cima e um gráfico para baixo, só para você analisar. Isso não indica nada sobre a concavidade, mas a gente fala sobre a taxa de variação e crescimento quando nós cruzamos o eixo Y. Então, ó, se o nosso coeficiente B for, sei lá, menos 3, menos 4, menos 5, né? Digamos aqui que a nossa função ela é x² menos 3x mais 4, por exemplo, esse caso. O nosso coeficiente B aqui ele é negativo. Quando o nosso coeficiente B é negativo, no momento em que se cruza com o eixo Y, tá vendo que ela está decrescendo aqui, ó, a nossa função? Depois acontece alguma coisa mágica, que a gente vai analisar o que é, e ela volta a crescer. Mas quando cruza o eixo Y, ela está decrescendo. É isso que o coeficiente B indica. Se ele é negativo, está decrescendo. Se ele for positivo, bem, se ele for positivo, ó, olha lá nosso eixo Y. Eita, eixo Y aqui retinho, hein? Deixa eu apagar aqui. Pronto, aqui. Nosso eixo Yzinho está aqui. Olha lá, a nossa função está crescendo, alguma coisa mágica acontece aqui e ela começa a decrescer. Mas o que a gente analisa é o que aconteceu quando cruzou o eixo Y nesses pontos. Quando o nosso B ele é positivo, maior do que zero, ele está crescendo ao cruzamento, o nosso eixo Y. Quando ele é menor do que zero, ele decresce ao cruzar o eixo Y. É isso que ele faz, tudo bem? Então, é só você pensar, poxa, lá na função afim, se esse carinha era negativo, era uma função decrescente. Se ele fosse positivo, era uma função crescente. Então, ela basicamente continua a mesma ideia, né? Continua crescendo ou decrescendo. Só que aqui é só em relação ao eixo Y. E, finalmente, o que o nosso coeficiente C faz, né? Opa, aqui é nosso coeficiente C. Aqui, só mudar aqui. Aqui é o coeficiente C, esse carinha. Pronto. Nosso coeficiente C. O que o nosso coeficiente C indica? Onde ele vai cruzar. Então, por exemplo, se o nosso coeficiente C ele é positivo, está aqui, ó, nosso coeficiente C aqui. E se ele é negativo, está aqui, ó, menos nosso coeficiente C. Continua sendo coeficiente C, né? Só que ele é um caso negativo. Então a gente tem, né? Quando ele é decrescente, né? Aqui, ó, só desconsidere esse daqui, que o Franco aqui escreveu errado esse carinha aqui. Então, quando o nosso coeficiente C ele é menor do que zero, nós estamos no nosso eixo, na parte do eixo negativo, né? Negativo. E quando o nosso C ele é maior do que zero, ele está no nosso eixo positivo, tá bom? Positivo aqui, esse carinha, tudo bem? Belezuras. Então, ó, vou dar um exemplozinho aqui para a gente poder analisar passo a passo. Como que isso acontece? Vamos lá. Primeira coisa, olha a nossa função. 2x² menos 8x mais 6. Mas, Franco, a gente vai construir o gráfico assim, calma. A gente vai analisar, né? Vamos determinar assim o gráfico só com os coeficientes, com as possibilidades que temos, né? Nós não vamos encontrar raiz nem vértice ainda, mas só com essa possibilidade. Vamos lá. Nosso coeficiente A ele é positivo. Nós estamos, se é positivo, está feliz ou está triste? Está feliz, né? Então, ó, nossa concavidade é voltada para cima. Beleza, concavidadezinha voltada para cima. Nosso coeficiente B está negativo. Quando cruza o eixo Y, ele cruza quando está crescendo ou quando está decrescendo? Bem, se o nosso coeficiente B ele é negativo, olha só, aqui está crescendo, aqui está decrescendo, né? Então, quando cruza, está cruzando decrescendo, negativo, tanto está crescendo, está positivo. Quer dizer que como o nosso coeficiente B ele é negativo, então a gente não estamos cruzando nesse ponto aqui, ó. Não estamos. Então, ele está para cá. Beleza, né? Analisamos aqui. E agora vamos no nosso coeficiente C. Nosso coeficiente C está positivo ou negativo? Quer dizer que ele está ali, ó, positivo. Quer dizer então que esse carinha aqui ele é o mais 6. Né? Agora, se existem raízes ou não, se está cruzando o eixo ou não está, aí é outra história. A gente vai analisar. Nosso gráfico aqui, ó, já temos um indicativo, que ele vai ter essa aparência. Se o eixo X vai estar aqui, ou se o eixo X, deixa eu colocar, essa é uma possibilidade, né? Essa é uma possibilidade. Se o nosso eixo X... Eita, jovem, vamos... Ele estiver... Eita. Se o nosso eixo X estiver passando mais ou menos aqui assim, digamos que encontrou em um pontinho. Ou se o nosso eixo X está passando
aqui abaixo do nosso gráfico, isso depende de algo que a gente vai chamar de discriminante, que é o identificador de raízes. É basicamente esse o trabalho dele, né? Identificador de raízes. Na nossa função quadrática, então, né, os zeros que a gente vai encontrar, ou seja, quando cruza com o eixo x, né? Então, no nosso caso, né, a nossa funçãozinha ela poderia estar assim, né? Poderia estar cruzando com o eixo aqui, e aqui o nosso ponto mais 6, ou ela poderia estar fazendo assim, né? Cruzando no mais 6 em 2 pontos, né? Eu, digamos, opa, volta, esse carinha não é verdade. Esse carinha aqui, ó. Aqui é verdade, ó. Pronto, nosso mais 6 aqui. E aqui eu tenho 2 pontos de encontro. Esses pontos de encontro é o que a gente chama de raízes, né? Então, para que isso seja verdade, a gente tem que encontrar elas. Então, como encontrar? É a nossa fórmulazinha de Bhaskara, né? Para a gente, sabemos que a fórmula de Bhaskara ela é menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Só que quem é esse delta? Esse delta é o que a gente chama de discriminante. O que ele identifica? Ele identifica as nossas raízes, se existem ou não. Então vamos analisar primeiro, né, para encontrar essas nossas respectivas raízes, vamos analisar quais são os casos, né, que ocorrem. Vamos lá. Esse discriminante, né, que a gente calcula ele como sendo uma relação entre nosso b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Opa, vezes c aqui, jovem. Vezes o c. Quando a gente utilizar essa relaçãozinha de b quadrado menos 4ac, então, o que acontece? Caso o nosso delta seja maior do que zero, nós teremos duas raízes distintas. Para a gente, então, seria esse gráfico. Nosso delta, quando o nosso delta ele é maior do que zero. Aqui, quando eu tenho uma única raiz, é o nosso delta igual a zero. E quando eu não tenho raiz, eu não encosto no eixo, o nosso delta ele é menor do que zero. Beleza. Então, nós temos esses três casos, né? Quando o nosso delta é igual a zero, eu tenho duas raízes iguais, ou seja, uma raiz dupla. E quando o delta é menor do que zero, nós não temos raízes reais. Cuidado, não temos raízes reais, mas nós temos raízes, tá? Isso vai pertencer a um outro tipo de conjunto que não são os números reais. Então, ó, pra gente, então, em resumo, né, o que a gente tem, ó. Quando o nosso delta é maior do que zero, pode fazer Bhaskara que você vai ter um caso positivo e um caso negativo. Beleza. Quando o nosso delta é igual a zero é simplesmente a sua raiz, olha só, dicasinha de coração que resolve toda a sua vida em alguns passos. Ó. Você pode simplesmente pegar os seus coeficientes menos b sobre 2a. E quando o seu delta é menor que zero, não existe raízes reais. Não precisa nem ter trabalho de poder analisar elas. Belezura, very good, very well, né? Beleza, né? Então, ó, vamos determinar os zeros dessas raízes aqui, então, dessas funções. Eu montei alguns exemplozinhos para a gente poder calcular respectivo. Ó. Nós temos aqui o nosso x quadrado menos 3x mais 2. Se você resolve por soma e produto, não se preocupe, isso daqui funciona. O que eu estou tentando mostrar são os passo a passo para que a gente possa desenvolver as etapas de construir o gráfico de uma função. Sabe se tem raiz por soma e produto? Tá ótimo. Mas e caso você não encontre tão bem assim por soma e produto, né? Então, ó, vamos lá. O primeiro passo para resolver a equação completa do segundo grau é o mais simples de todos, mas o mais essencial. Nós temos que identificar os coeficientes. Nós temos aqui, ó, para a gente, o nosso coeficiente A, então, ele é mais 1. Nosso coeficiente B ele é menos 3, nosso coeficiente C ele é mais 2. Olha só, com cavidade voltada para cima. Quando está cruzando o eixo Y, está cruzando o eixo Y decrescendo, por causa do menos 3. Aonde que está cruzando? No mais 2. Vamos identificar se temos raízes. Para a gente identificar se temos raiz ou não, vamos calcular o delta, que é o nosso discriminante. Ele calcula como b quadrado menos 4a vezes o c. Nesse caso aqui, ó, eu vou sempre dar uma dicasinha. Coloca parênteses sempre que possível, porque é o parênteses que vai fazer com que a gente consiga fazer troca de sinal quando necessário de uma maneira mais simples, tá? Teremos então aqui, ó, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes mais 1, vezes mais 2. Perceba que eu estou colocando o sinal de positivo, apesar de saber que o número ele é positivo. Por que isso, né? Porque isso faz com que a gente acompanhe os sinais do que está acontecendo para a gente, né? De quais operações eu vou ter que troca de sinal, quais não vou ter. Então, ó, terei o meu discriminante aqui. Menos 3 ao quadrado são 9. Negativo com positivo, negativo, com positivo de novo, negativo. 4 vezes 1 são 4, vezes 2 são 8. Tenho então que o meu discriminante ele é igual a 1. Perfeito, maravilha. Nosso discriminante sendo igual a 1 e positivo significa que eu tenho duas raízes reais diferentes. Vamos descobri-las. A nossa formulazinha de Bhaskara ela é calculada como menos b, mais ou menos a raiz desse discriminante sobre 2 vezes nosso coeficiente a, certo? Nós teremos aqui então dois casos, o caso do delta, raiz de delta positiva e o nosso caso da raiz de delta negativa. Nós temos esses dois casos para poder analisar, então vamos pensar neles.
O primeiro caso eu vou chamar de x1, ou x', ou x1 pedaço, ou xa, isso aqui manda. Então, ó, você vai ter então menos b, para a gente menos 3, teremos mais 3. Mais a raiz de 1, é 1, sobre 2 vezes nosso coeficiente a, sobre 2. 3 mais 1 são 4, sobre 2 eu tenho então mais 2 a minha primeira raiz. Tenho agora a minha segunda raiz, né? Minha segunda raiz, então, eu vou ter mais 3, menos a raiz do delta, menos 1 sobre 2. Quer dizer, então, que eu tenho 3 menos 1, 2, sobre 2, 1, mais 1. Olha só, se a gente fosse analisar um gráfico, então, dessa função, vem comigo. Toda essa partezinha aqui inicial, a gente já sabe que ela existe. O que faltava para a gente era encontrar onde, ó, e nós vamos se deparar aqui, ó, o nosso eixo y se encontra aqui no 2, nós teremos que aqui é 1 e aqui é 2. Eu já sei encontrar esse carinha bem aqui e eu te mostrar de uma maneira simples, porque olha só, a parábola ela é simétrica, então a metade do caminho seria onde a gente teria um vérticezinho ali, mas a gente vai chegar no vértice já já, né? Esse carinha aqui é a metade do caminho, sempre. Analisou as duas raízes? Soma as raízes e divide por 2. Nós teremos aqui, por exemplo, 1,5. Eu não gosto muito do número decimal, então a gente escreve como 3 sobre 2. É mais fácil de analisar a longo prazo, né? Frações. Beleza, temos aqui as raízes. Vamos analisar mais um caso. Primeiro passo, nós vamos identificar os nossos coeficientes. A, B e C. Aqui, como você viu a etapa anterior no vídeo, não um pouquinho atrás do vídeo, queria que você pausasse nesse momento, tentasse resolver já a sua função quadrática, né, sua equaçãozinha quadrática para encontrar as raízes, e aí vai acompanhando passo a passo. Caso tenha dado certo, você só dá um puladinho ali para os nossos resultados, que eu sempre vou analisar o que está acontecendo aqui. Nosso coeficiente A, ele é menos 1, nosso coeficiente B, ele é mais 7, nosso coeficiente C, ele é menos 12. Temos então aqui o nosso delta, né? Ele é calculado como b quadrado menos 4ac. Para a gente, então, nosso delta, nosso b quadrado são 49, menos 4 vezes, aí, lá, 4b, volte, pronto, opa, apertei o botão errado, peço desculpa. Vamos lá, aqui, pronto. Fecha aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Só um minutinho. Pronto, voltou. Ufa, meu Deus do céu, socorro, né? Vamos lá. Deixa eu voltar agora. Vamos lá, estávamos aqui, né? Menos 4 vezes o nosso coeficiente A, que nós temos menos 1, vezes o nosso coeficiente C, que ele é menos 12. Aqui é o caso que eu estava falando para você, que às vezes esse nosso sinalzinho de negativo, ele facilita um pouco o nosso processo, quando a gente coloca parênteses, ó. Negativo com negativo, positivo, com negativo de novo, negativo. Nós teremos então aqui o nosso delta, ele é 49, menos 4 vezes 12, né, são menos 48. De novo, o nosso discriminante igual a 1. Vamos lá, nosso primeiro caso da raiz então, nós teremos menos b, teremos menos 7, mais 1 sobre 2 vezes o nosso coeficiente a, né? Então, menos 2. Aí vai gerar pra gente. Menos 7 com mais 1 dá menos 6, dividido para menos 2, nós teremos mais 3. Nosso segundo caso, nós teremos então menos b, menos 7, aí menos a raiz de delta, então com menos 1, dividido para menos 2. Para a gente, isso daqui vai gerar quanto? Ó, nós teremos menos 7 com menos 1, menos 8 sobre menos 2, vai gerar para a gente mais 4. Beleza. Olha lá, de novo, né? Nós temos agora uma função com a concavidade voltada para baixo. Quando está cruzando o eixo nessa parte aqui, ó. Opa, desculpa. Está cruzando o eixo na parte crescente, né? Porque ele está positivo. Então, ó, voltado para baixo, crescente. Onde que está cruzando? Está cruzando exatamente no menos 12. Então, para a gente, é como se estivesse bem aqui, ó, na tampinha. Ó. Aqui tem os nossos números, ó, o nosso 3 e 4. Pronto. Ela está um pouco mais inclinada, né? Deixa eu fazer aqui um pouco mais inclinada para uma representação um pouco mais bonitinha. Ela está um pouco mais assim, né? Mais puxadinha assim, né? Está esticadinha, coisas assim. Aí nós temos aqui o nosso menos 12. Colocar um pouquinho mais para cá. Assim, pronto. Agora está bonitinho. Pronto, menos 12. Aí nós temos aqui o nosso 3. E digamos que nós temos o 4 e aqui menos 12. Totalmente fora de escala, mas está ótimo aqui para a gente poder representar.
Beleza, temos aqui a nossa funçãozinha descrita. Com cavidade voltada para baixo, quando ela está cruzando o eixo y, está cruzando crescente e exatamente a menos 12. Tudo bem? Vamos fazer mais esse exemplozinho para a gente poder passar. O próximo eu vou deixar com você, eu confio em você, né? Vamos lá. Nós temos identificando os coeficientes A, B e C. Pausa o videozinho, tenta resolver esse exercício, adianta um pouquinho para que, caso você tenha dúvida, tenha um passo a passo aqui resolvendo, né? Nós teremos então nosso coeficiente A mais 3, nosso coeficiente B menos 7, nosso coeficiente C mais 2. Dessa vez eu vou fazer a fórmula de Bhaskara já direto, vamos identificar aqui, ó. Por quê? Nosso B quadrado vai ser 49, 4 vezes 3 são 12 e 12 vezes 2 são 24, então ele vai ter uma raiz sim, né? Então por causa disso eu já vou adiantar um pouquinho para que a gente possa analisar. Teremos que pela nossa fórmula de Bhaskara, vamos ter que o nosso x, ele é, né, o nosso menos b, nesse caso aqui 7, mais ou menos, aí vem comigo. Nosso b ao quadrado, menos 7 ao quadrado, né, que dá 49. Menos 4 vezes a vezes c, aí vamos pensar, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24, só que é menos 4 vezes A vezes C. Mas ó, menos 4 com positivo continua negativo, com positivo de novo continua negativo. Então 49 menos 24 dá 25, que a gente sabe que a raiz quadrada é 5. Sobre 2 vezes o A, né? Eu sei, né? Rápido, né, o processo, né? Mas com o tempo você acostuma, tá bom? Aí vamos lá. Teremos então, ó, nosso x', né? Digamos aí a primeira raiz. Nós teremos 12 dividido para 6, são 2. E a nossa segunda raiz nós temos 2 dividido para 6, né, que dá 1/3, certo? Porque nós temos 7 menos 5, então 2, né, dividido para 6, 1/3. Beleza, vamos lá. Nossa função está feliz, com cavidade voltada para cima. Quando cruza o eixo y, cruza decrescendo. E nós temos aqui os dois casos, né? Nós temos o nosso 1/3 como a raiz e a outra raiz ela está no 2. E finalmente ela cruzou o eixo no 2. Pronto, temos 90% aqui da nossa função já descrita com um gráfico, né? Então, ó, o que analisa? O que falta para a gente? O nosso vértice. Qual é o ponto máximo, mínimo? Então, ó, a gente fala que quando a gente tem uma concavidade voltada para baixo, a gente tem um valor que a gente chama de valor de máximo, ou seja, a gente diz que é o valor de máximo quando a função, o nosso y máximo, ele é maior ou igual a qualquer valor y. Ele não atinge nenhum valor aqui, ó, esse nosso y máximo, nenhum outro valor é maior do que ele. Beleza? E por causa disso, a gente tem aqui exatamente esse ponto aqui, ó, que é o nosso ponto x. A gente fala que esse é o ponto de máximo e o y é o valor de máximo. Então, ó, y máximo é valor de máximo. X máximo é ponto de máximo, tá bom? Beleza. Um gera o outro, o nosso x gera o y. Agora, o que acontece quando nós temos o mínimo, né? Bem, a nossa concavidade tem que voltar para baixo. Quer dizer, então, que não existe, né, valor menor do que o nosso y daqui mínimo, né? Então, nós temos o nosso y mínimo, é o menor valor que a função pode atingir. Mas como que a gente encontra esses caras? Bem, tem uma característica interessante para a gente falar, né? Ponto de mínimo só ocorre e valor mínimo só ocorre quando a concavidade está voltada para cima. Ponto de máximo ou valor máximo só ocorre quando a função está voltada com cavidade voltada para baixo, tá? Então, ó, por quê? Bem, a função ela não atinge valor nenhum acima desse caso. E aqui a função não atinge valor menor do que esse, né? É por isso, com cavidade voltada para cima, é só você desenhar. Poxa, é máximo ou mínimo? Cara, só pode ser mínimo. Ah, com cavidade voltada para baixo, é máximo ou mínimo? Poxa, só pode ser máximo, né? Quando está assim. Porque não tem nenhum valor acima deles, tudo bem? Como que a gente encontra isso? A ideia é simples, ó. Quando a gente quer, então, o vértice, né, da parábola, que a gente chama, né, a gente faz com que o nosso x desse vértice ele é calculado como menos b sobre 2a. E o nosso y do vértice ele é calculado como o nosso menos delta sobre 4a, conforme eu descrevi aqui assim, o nosso respectivo, tá bom? Esse é o nosso vértice da parábola que a gente tem. Para calcular ele, basta você colocar nessa fórmulazinha que funciona. Ou tem uma dicasinha de ouro aqui para você. Olha só, vamos analisar essa funçãozinha. Eu quero só determinar os vértices, mas para isso eu não vou utilizar as formulazinhas, porque a formulazinha você viu logo atrás, basta você aplicar ela que não tem problema nenhum. Eu vou mostrar de uma maneira diferente. Olha só, uma coisa que a gente praticou aqui, por exemplo, foi encontrar as nossas raízes, né? Temos então aqui, a partir dos nossos coeficientes, a gente consegue fazer a nossa formulazinha de Bhaskara para encontrar as raízes. E esse daqui é um antigo conhecido nosso, né? x² menos 3x mais 2. Lá quando a gente fez ela bem aqui, ó, olha, opa, x² menos 3x mais 2 gerou duas raízes, 2 e 1, né?
olha só o que acontece. Vou mostrar para você que funciona. Opa! Quer dizer então que se eu pegar a minha primeira raiz e somar com a minha segunda raiz e dividir esse caso por 2, eu vou ter meu x do vértice. Prometo para você. Vamos lá, vamos ver como isso acontece. A gente tinha encontrado a primeira raiz. A nossa primeira raiz tinha sido 2 e a nossa segunda raiz tinha sido 3, né? Deixa eu só representar aqui bonitinho, né? Porque fica parecendo que é um x quadrado, né? Nosso x2 aqui. Então, fizemos o seguinte, 2 mais 3 sobre 2, né? Teremos então, é isso mesmo? Vamos lá, deixa eu só voltar aqui nas nossas raízes aqui. Não, é 1 e 2, me desculpa, né? Vamos voltar, né? 1 e 2, 1 e 2. Isso aí, você que me corrigiu, tá bem, hein? Tá bem, né? Vamos lá, aqui 1 e 2. Temos aqui 1 e 2. Aqui. Opa. Vamos, canetinha. 1 e 2. E aqui 1 e 2. Vamos lá. Isso gera pra gente 3 sobre 2. Tá, Fran, prove que isso daí tá certo. Beleza. Pela nossa formulazinha do x do vértice, ela é calculada como menos b sobre 2a, certo? Pra gente, olha lá. Nosso x do vértice, então ele é menos, nosso coeficiente b é menos 3, sobre 2 vezes 1, né? Sobre 2. Quer dizer, então, ó, 3 sobre 2. Então, quando você está analisando a sua respectiva função, às vezes é mais rápido, porque você já calculou as suas raízes, porque você quer analisar outras coisas da questão, quer construir o gráfico. Às vezes é mais rápido você fazer o x do vértice por uma simples média aritmética das raízes. Então, ó, olha só, se a gente fizer uma média aritmética das raízes, temos duas raízes, soma divide por 2, né? Das raízes. O que isso gera? O que isso gera pra gente, né? Isso gera pra gente o nosso x do vértice. Beleza. Tá, Franco, mas e o y do vértice? Qual é a dica? Cara, é muito simples, olha só. A gente acabou de encontrar o nosso x do vértice, né? Se você quiser fazer pela formulazinha, nós temos, né? Pela formulazinha, o nosso y do vértice, ele é calculado como menos delta sobre 4a. Aí beleza, fica a seu critério, calcular o delta, tudo. Eu tenho uma sugestãozinha. Lá na nossa aula sobre funções, eu sempre deixei bem claro que para cada x um único y, para cada x um único y, isso é a determinação da função, a definição da função, para cada x um único y. E se na minha função eu substituir o valor do x do vértice, quem que eu vou ter que encontrar? Obrigatoriamente o y do vértice. Lembrando que o vértice ele é um ponto, ele tem coordenadas x e y. O que a gente está jogando é a coordenada x, a gente vai encontrar a nossa coordenada y, que é exatamente o nosso y do vértice. Então, olha só a dicasinha aqui, né? Em vez de usar a formulazinha, eu vou jogar na minha função. O meu f de... Nós temos aqui, ó, 3 sobre 2. 3 sobre 2. Aí aqui nós temos 3 sobre 2 ao quadrado, menos 3 vezes. 3 vezes... Aí aqui, 3 sobre 2, mais 2. Bem, nós temos aqui 9 quartos, menos 9 meios, mais 2 inteiros. O denominador comum entre eles é 4. Nós teremos então aqui 9 menos 18, mais, aí 4 dividido por 1 dá 4, mais 8, né? Teremos aqui 9 mais 8 são 17, quer dizer que nós teremos menos 1 quarto. Olha só, veja se isso faz sentido. A nossa concavidade está voltada para cima, né? Nós temos duas raízes, então para a gente nós temos a concavidade voltada para cima, nós temos duas raízes, faz sentido o nosso y do vértice, então ele ser um carinha negativo. E ele é bem menos 1 quarto. Opa, menos 1 quarto. Vamos analisar, ver se isso daqui realmente é verdade? Chegamos no menos 1 quarto, né? Vamos lá, vamos fazer pela formulazinha. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se dá menos trabalho aí, né? Vamos lá. Nós teremos então, o nosso y do vértice, ele é dado por menos delta sobre 4a. Para a gente, então, nós teremos menos o nosso b quadrado menos 4ac, né? Teremos então aqui b quadrado, serão 9, menos 4 vezes nosso coeficiente a vezes o c, né? Ou seja, vezes 1 vezes 2, dividido para 4 vezes nosso coeficiente a. Bem, 4 vezes 1 vezes 2 são 8, 9 menos 8 dá 1, né? Então aqui nós teremos menos 1 sobre 4. Olha lá, mesmo valor. Você tem opções para poder resolver. Você pode fazer isso com qualquer outra questão. Sempre funciona? Sempre funciona. A gente já tem, então, ó, por exemplo, nesse segundo exemplo, também é um conhecido nosso, né? Menos x quadrado mais 7x menos 12, nós sabemos aqui, ó, nós encontramos ele, aqui, ó, nós encontramos as raízes 3 e 4. De novo, a gente pode fazer o mesmo processo. Vamos lá. Nós encontramos aqui, ó, o nosso x do vértice, ele é calculado como menos b sobre
2a, e o nosso y do vértice ele é calculado como menos delta sobre 4a. Só aproveitando os cálculos que a gente fez aqui, ó, porque nessa questãozinha aqui, nesse exemplo, o nosso discriminante tinha gerado para a gente 1. Então, para a gente, ó, facilita muito quando você está encontrando as raízes. Quer dizer, então, que nós temos menos 1 sobre menos 4. Para a gente será igual a 1 quarto. E o nosso x do vértice? Nós sabemos que as raízes são 3 e 4. Nós fizemos, então, menos b, nesse caso aqui, né? Vou só apagar aqui, vou usar as formulazinhas aqui para você poder analisar. Nós temos menos 7, teremos menos 7 sobre 2 vezes o nosso coeficiente a, né? Ou seja, sobre menos 2. Então aqui gera para a gente o nosso 7 sobre 2. Perfeito, que é a média aritmética das raízes, 3 e 4. 7 dividido para 2. Bonitinho, né? Mesma coisa que acontece para esse carinha. Ó. Nós encontramos, ó, no nossa letra C, vamos voltar aqui nela, nós encontramos duas raízes, 2 e 1/3. O nosso discriminante nós encontramos como sendo igual a raiz do discriminante. No nosso discriminante nós encontramos como sendo 25, né? Então vamos lá, vamos analisar. O nosso delta foi igual a 25. Aí vamos lá, vamos a fazer então o nosso x do vértice e o nosso y do vértice. A única coisa que a gente precisava era o nosso discriminante para facilitar um pouco os nossos cálculos. Nosso x do vértice ele é menos b sobre 2a. Nesse caso aqui nós teremos menos b, nós teremos 7. Sobre 2 vezes nosso coeficiente a, 7 sextos. E o nosso y do vértice? Nosso menos delta, menos 25, sobre 4 vezes nosso coeficiente a, sobre 12. Perfeito, então. Acabou o nosso problema bem aqui, ó. As fórmulas, elas vêm para poder facilitar um pouco a nossa vida, o nosso processo. Com isso, a gente consegue construir toda a nossa parte da função quadrática. Nós vimos então na aula de hoje, né, o que os coeficientes fazem. Depois dos coeficientes, nós vimos como que a gente calcula raízes, como que a gente analisa o gráfico. Depois do gráfico, a gente determinou quais são as respectivas possibilidades de raízes, se existem ou não. Depois disso, a gente viu nossos vértices, né? Nós vimos muita coisa nessa aula e eu espero que isso daí tudo tenha ficado bem claro para você. Para a gente, a parte da função quadrática ela é um divisor de águas. No momento em que a gente consegue analisar passo a passo o que acontece com a função quadrática, todas as outras funções ficam muito mais simples. Eu sou o Franco e a gente se encontra no nosso próximo encontro aí das funções, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.